Boa noite, que alegria estar aqui com vocês hoje. Conferência da Juventude, Conferência Origem. Que bom, que alegria estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Borges, tenho 28 anos, sou casado com a Georgia, minha amada esposa. Eu sou pastor dos adolescentes dessa igreja, da Rede Livres. Amém? Gente, que bom que a gente está aqui nessa conferência. E é muito interessante como a gente vai vivendo e vai aprendendo as coisas, né? Esses dias eu estava assistindo uma série que eu gosto bastante. E foi muito interessante perceber nessa série a construção de um certo personagem ali que eu gosto muito. E como ele foi sendo construído ao longo das temporadas que foram passando. Esse personagem, ele começa meio perdido, assim, meio deslocado do lugar que ele vive, ele não tem muitos amigos, mas com o tempo ele encontra um mestre, ele encontra um guia que começa a orientar ele, começa a ensinar ele, ajuda ele a desenvolver novas habilidades, e é muito legal porque com o tempo ele começa a desenvolver bons relacionamentos, ele encontra uma garota e ele vai vencendo algumas lutas. Mas ainda assim, parece que falta algo para ele. Ele não tem aquele senso de propósito. Parece que falta algo para ele. E a gente vai vendo na série que aquele menino não teve um pai quando era criança. Ele não sabia quem era o pai dele, não sabia de onde veio. E finalmente, quando ele vai atrás de entender qual era a origem dele, qual era a verdadeira identidade dele, as coisas começam a ganhar um novo sentido. Coisas que ele já sabia fazer. Coisas que ele já tinha começam a ganhar um novo sentido, e é muito legal, porque as coisas até melhoram, não só ganham um novo sentido, mas como melhoram também. Ele faz mais amigos, amigos que ele nem imaginava, ele vence lutas que pareciam impossíveis, e é claro que eu estou falando de Miguel Dias, do Cobra Kai. Eu não sei quantos assistem aqui, e olha, os millennials não têm desculpa, porque Cobra Kai também é da nossa época. Mas é muito interessante ver como Miguel Dias vai se tornando uma pessoa melhor e crescendo à medida que a identidade e a origem dele vão se revelando na série. Eu gosto muito de Cobra Kai. Acho que é a série que eu mais gosto de parar para ver. Mas, brincadeiras, não tão brincadeiras assim à parte, como não imaginar que essa é a história também de vários de nós? Às vezes a gente sabe fazer algumas coisas, a gente tem um bom ciclo de amigos, tem uma garota, um garoto, tem um relacionamento legal, mas volta e meia a gente se depara com uma certa crise de identidade, sem saber de onde a gente veio, para onde a gente vai, qual que é a razão disso tudo aqui, por que a gente está aqui, né? E esse é o tema da nossa conferência, e hoje eu quero, nessa noite de abertura, falar um pouco a respeito desse tema. Fazer um panorama geral a respeito do que a gente tem pensado, do que Deus tem falado aos nossos corações, quando pensamos em origem, quando pensamos em identidade e propósito, amém? Bom, para isso eu vou usar uma história da Bíblia muito bacana, uma história que eu gosto bastante, e eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Jeremias, capítulo 1. A gente vai ler a partir do versículo 4, Jeremias 1, versículo 4. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, caso você tenha alguma diferente aí, não tem problema. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança. Porque a todos a quem eu enviar você irá, e tudo que eu lhe ordenar você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca, e o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar,
e também para edificar e plantar. Amém? Vamos orar rapidamente? Senhor Deus, nós queremos nessa noite, Pai. Sabemos que a Tua palavra ela já é uma semente boa. Então nós pedimos que o nosso coração seja terra fértil e que ela germine em nós e dê bons frutos, Pai. Muda nossa história, muda nossa vida, transforma o nosso coração. Ó Deus, nos dê uma identidade, nos dê um propósito. E essa é a nossa oração para esses dias de conferência. E é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém? Bom, eu quero começar dando um rápido panorama a respeito do livro de Jeremias. Talvez você entrou aqui nessa noite e está se perguntando quem é Jeremias, né? Mandou abrir aí em Jeremias. Eu vou te falar quem foi Jeremias. O livro de Jeremias, escrito por Jeremias em sua grande parte, ele foi escrito no contexto de um longo conflito que o reino de Judá, vivia. E esse conflito era um conflito entre um culto idólatra a outros deuses estrangeiros e a adoração verdadeira ao nosso Deus, o Deus de Israel. E é muito, muito interessante porque quando Deus levanta Jeremias como profeta, foi ao mesmo tempo de que um grande rei, o último grande rei, assim, que tinha um compromisso, uma aliança com Deus, que era o rei Josias. E esse rei, ele estava tentando fazer uma reforma no meio desse caos todo que se encontrava. Então, a gente tinha um povo ali nesse reino de Judá, onde eles estavam misturando a adoração ao Deus verdadeiro, corrompendo seu coração, com adoração a outros deuses e idolatria. E Deus levanta, então, Jeremias para falar a esse povo. E sabe, Jeremias, ele advertiu várias vezes sobre a desobediência desse povo, sobre as coisas que eles estavam fazendo errado, mas infelizmente, no final do livro você vai ver que acabou em tragédia. O reino de Judá acabou, e é muito triste ver isso. Porque Jeremias, ele queria deixar, na verdade, obrigado, meu amor. Jeremias, ele queria deixar um registro dos tempos tumultuados em que aquele povo vivia. A mensagem de Deus era para eles e também para o futuro de Israel. Jeremias, ele viveu um tempo difícil. Ele se tornou profeta e a decadência política era grande, a decadência social era grande, a decadência moral, financeira e religiosa era grande naquela época. E isso levou o país a uma destruição em menos de 2 décadas. E sabe o que é muito legal? Porque ao ler o livro de Jeremias, você vai perceber que mais do que a maioria dos profetas, Jeremias, ele tinha um envolvimento muito pessoal assim com a mensagem que ele trazia. Ele sofria, ele sentia a agonia do povo, tanto é que ele escreveu depois um livro chamado Lamentações. E isso me parece muito uma coisa jovem assim. Nós jovens adolescentes, a gente sente muito, a gente se envolve muito. Então por isso que eu creio que essa mensagem ela é muito aplicável à minha vida e à sua também. E para começar a entender como a história de Jeremias ela se relaciona com a minha e com a sua história, eu quero analisar 5 falas de Deus a respeito de Jeremias. E sabe por que a gente vai analisar mais as falas de Deus do que a história de Jeremias? Porque para a gente entender a nossa identidade, o nosso propósito, para a gente entender qualquer história, a gente tem que saber que todas elas, na verdade, são histórias sobre Deus e não sobre um homem específico. E isso é o princípio de tudo e é a principal coisa que eu quero que vocês se lembrem nessa noite. E o texto começa, né? Jeremias fala, a palavra do Senhor veio a mim, e o texto fala, antes de formá-lo. Então, a primeira palavra que Deus lança a Jeremias é, eu te formei. Porque se foi antes de formá-lo, Deus está dizendo para Jeremias, eu te formei. E eu gostaria até, se você puder e quiser, anota essas 5 falas de Deus a respeito de Jeremias, porque pode ser que uma delas ou todas elas sejam suas dúvidas a respeito de quem você é e do que você está fazendo aqui na terra. E o texto começa então, a primeira fala de Deus para Jeremias é, eu te formei. No versículo é, antes de formá-lo no ventre materno,
E essa palavra formei é a mesma palavra usada em Gênesis 2:7, quando Deus está criando o homem. O texto Gênesis 2:7 diz: o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. O mesmo verbo usado para a criação, para a formação do homem, é usado para Jeremias retratar quem foi que formou ele, e foi Deus. Deus, ele se responsabilizou pela formação de Jeremias, e também pela minha formação e pela sua, quando ainda estávamos no ventre da nossa mãe. E essa é uma primeira boa notícia para nós. Essas 5 falas de Deus a respeito de nós são todas boas notícias. Eu quero que isso fique bem claro. E é tão bom saber que nós temos um Criador. Nós temos alguém que nos criou. Deus nos formou. E isso é muito bom. Eu não vou me delongar muito no tema de criação, origem, porque amanhã a gente vai ter uma palavra poderosíssima com um preletor muito especial. Mas assim, Deus nos formou, Deus me formou, Deus te formou. Nós não nascemos do acaso, você não nasceu do acaso, você não está aqui por acaso. Você não nasceu de um acidente, embora às vezes tenha sido. Você não nasceu de uma explosão, embora possa ser que seja. Sábado à tarde você vai saber mais sobre isso. A questão é, você não é um acidente, Deus te formou, você tem alguém que te criou, que te formou. E essa era a primeira palavra que Deus lançava a Jeremias. Amém? A segunda coisa que Deus fala a Jeremias é: eu te conheço. O versículo fala: eu já o conhecia, antes de formá-lo no ventre da sua mãe, eu já o conhecia. E essa é uma segunda boa notícia para nós, porque Deus nos conhece. Conversando ontem com o pastor Yuri Breder, ele me falou uma frase muito, muito impactante, que quando Deus forma, Deus já conhece. Ele se compromete com aquele embrião no ventre materno em uma aliança. É interessante a gente pensar no que é esse conhecer de Deus. Porque Deus, quando cria o homem, o mundo, ele forma o homem, e então ele escolhe ter uma relação diferente de tudo aquilo que já existia. A relação de Deus com o homem não é a mesma que Deus tinha com os anjos, não é a mesma relação que Deus tinha com os animais, não é a mesma relação que Deus tinha com o restante da criação. Era uma relação totalmente nova. Deus, ele escolheu conhecer e não conheceu para escolher. Isso é uma verdade muito profunda a respeito de mim e de você. Deus, ele escolheu conhecer você. Antes de formá-lo, ele já te conhecia. E essa é uma excelente notícia para nós. E Deus continua falando com Jeremias, e é muito interessante, porque quando Deus fala que conhece, é muito interessante você olhar a Bíblia. Deus se relaciona com pessoas, com homens e mulheres de Deus, de uma forma diferente. Em Êxodos 33, Êxodos é o filme, né? É o movimento da Andréia. Êxodo 33, olha o que diz o texto. Moisés disse ao Senhor: eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço você pelo nome, e você alcançou o favor diante de mim. E mais para frente, no versículo 17, o Senhor disse a Moisés: farei também isso que você falou, porque você alcançou o favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Deus te conhece pelo seu nome. Talvez você ainda não o conheça. Talvez você esteja em dúvida se ele te conhece. Mas eu estou aqui para te dizer que ele te conhece. Ele conhecia Jeremias antes mesmo de formá-lo. Ele conhecia Moisés. Vocês sabem a história de Moisés. Ele conhecia e ele conhece você. Ele conhece sua história, ele conhece seus desafios. Deus te conhece, e essa é uma segunda notícia excelente. Qual que é a primeira? Oi? Eu te formei, obrigado. E a segunda boa notícia? Eu te conheço. João 10,14, Jesus diz: eu conheço as minhas ovelhas.
Ele escolheu essa relação. Esse tipo de relação ele escolheu ter com a gente, comigo, com você. E é assim que ele se faz conhecido, conhecendo a gente. Ele sabe dos nossos anseios, sabe das nossas dores, ele sabe do que você tem passado. E a gente tem uma terceira fala de Deus a respeito de Jeremias, e é uma fala muito importante para nós também. Deus fala, eu o consagrei. Aqui o termo usado de consagrar é o mesmo termo de santificar, de separar, de preparar. Sabe, a partir de agora, Deus está nessa conversa com Jeremias, ele falou, ó, fui eu que te formei, eu te conheço, e agora eu estou te separando, eu te preparei para algo. A partir desse momento, Jeremias ele não era mais só mais um na multidão. Deus estava chamando esse jovem, esse garotinho, para viver uma vida diferente do comum. Não era mais a vida que ele achava que ia viver. O início do ministério, como eu falei, o início do ministério de Jeremias foi junto com uma reforma promovida pelo rei Josias. Mas a gente sabe que durante o ministério de Jeremias, ele teve que lidar com situações difíceis, com a decadência do povo, como eu falei, uma decadência moral, uma decadência espiritual. E esse jovem, ele teve que lidar com isso, e ele não podia se misturar com aquilo que Deus estava condenando. Porque Deus estava o separando para viver algo diferente do que aquele povo estava vivendo. E Deus nos chama, Deus nos separa, Deus está nos preparando, Deus está preparando uma geração para viver algo diferente daquilo que nós estamos acostumados a ver. Deus está separando jovens, adolescentes, para viverem coisas diferentes daquilo que o mundo está vivendo. E ainda assim é importante a gente entender que esse consagrar não fazia de Jeremias o super crentão, né? O santão da turma, o grande, famoso, autêntico consagrado, e também ele não era a última bolacha do pacote de Israel, de Judá, perdão. Ele não era tudo isso não. E esse é um chamado para todos nós. A Bíblia diz lá em 1 Pedro, que assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Essa é uma boa notícia para nós, mas ela começa, às vezes, não soar muito como uma boa notícia para alguns, né? Poxa, Deus me formou, ótimo, Deus me conhece, ótimo. Agora Deus está te chamando para viver uma vida de santificação, uma vida de separação daquilo que a gente está acostumado. E aí você já começa a falar, ótimo, né? Mas essa separação, esse preparo, essa santificação, ela precisa ocorrer nas nossas vidas, para que a gente entenda aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus pensa a respeito de nós. Deus forma, Deus conhece, e agora Deus está separando Jeremias para algo, assim como Ele está fazendo com a gente aqui essa noite. Amém? Então Deus fala mais uma coisa para Jeremias. Ele fala, eu o separei, eu o consagrei, e eu o constituí profeta às nações. Ao longo da história, Deus tem chamado homens e mulheres para servi-lo. E são chamados extremamente intencionais. Em geral, um profeta, talvez você não saiba o que é um profeta, e não tem problema, eu vou te falar. Em geral, um profeta era uma pessoa que anunciava a palavra de Deus. Moisés foi o primeiro profeta, o profeta chamado de prototípico. Conhece essa palavra? Prototípico, que é a pessoa que é a forma do protótipo. Então esse é Moisés. Só que no tempo de Jeremias, a palavra profeta ele ganhou um significado ainda maior. Não era mais apenas a pessoa que anunciava a palavra de Deus. O profeta no tempo de Jeremias era uma pessoa que representava Deus. Então Jeremias ele era representante de Deus naquele lugar. E eu acredito que Deus estava e Ele ainda está procurando seus representantes na terra. Amém? Olha que interessante, quando Jesus, lá em Marcos capítulo 1, ele chega para Pedro, André, Tiago e João, ele vem fazer um convite para que eles se tornem representantes.
eu falei disso numa multiplicação recente, e essa história é muito interessante, porque Pedro, André, Tiago e João eram jovens que estavam ali ocupados com uma vida ordinária. Eles viviam uma vida comum, uma vida normal, uma vida da qual a maioria de nós está acostumado. O texto fala que Tiago e João, a família deles, tinham servos, o negócio deles tinham trabalhadores, tinham funcionários. Então eles estavam correndo atrás, era pescaria, mas eles tinham o negócio deles ali, um negócio rentável, tiravam deles, pagavam os funcionários. Eles estavam vivendo uma vida normal, tentando ter sucesso. Pedro e André estavam ali costurando a rede, tentando alguma coisa também para poder pegar mais peixe, manter o seu sustento. E às vezes todos nós estamos nessa correria aí de estudar, descobrir a nossa profissão, fazer uma boa faculdade, encontrar um emprego, encontrar uma boa esposa, um bom marido, casar, ter os filhos, ter o sucesso, 7 dígitos em 7 dias. É o que a maioria de nós está procurando, o que a maioria dessa geração está procurando. E aí, de repente, aparece Jesus e faz um chamado com eles, um chamado que tem junto uma promessa embutida. Ele fala assim, olha, venham me seguir, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Eu vou transformar vocês em algo especial. Jesus chama esses discípulos e é muito interessante porque esses jovens, de maneira imediata, largam tudo que eles têm e radicalmente vão viver uma vida diferente. Porque Jesus está chamando eles para serem anunciantes, representantes do reino de Deus e do juízo de Deus aqui na terra. Esse era o mesmo chamado que Deus fez lá para Jeremias, fez com os discípulos e continua fazendo até hoje. Olha os impactos enormes que esses chamados tiveram no nosso mundo. Quando Jesus chama esses 4 jovens, eram jovens. Eu não vou provar para vocês, mas só ler na Bíblia que vocês vão ver que eram jovens. É por causa de Jesus chamou esses jovens e ali foi o nascimento da igreja. Essa igreja que a gente tem hoje, ela nasceu aqui, nessa cena. E isso teve um impacto tão importante. Isso tem um impacto tão importante para nós. Porque muitas vezes nós estamos tão ocupados com as coisas que a gente deseja, com buscar novas habilidades, igual o Miguel Dias. A gente está tentando ter a vida do sucesso, a vida dos sonhos. Mas isso não é suficiente. Agora, quando aparece esse maluco aí, Jesus andando e fala assim, vem cá que eu vou transformar vocês em algo, a resposta deles é imediata. E eu acredito de todo o meu coração que Deus continua chamando representantes dele aqui na terra, amém? Espero que você seja um desses. E o texto continua, então, Deus fala para Jeremias, né? Eu te formei, eu te conheço, eu te consagrei, eu te constituí, e agora Deus toca Jeremias. O texto diz assim, então eu disse, Jeremias respondendo, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não diga não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar, você irá, e tudo que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca. E o Senhor me disse, eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Assim como Deus fez com o seu primeiro profeta lá com Moisés, em Êxodo 3, também acontece aqui com Jeremias. Muitas vezes a gente faz esse mesmo questionamento, nós vamos entendendo o processo de Deus na nossa vida, e quando chega a hora do chamado, a gente se pergunta, mas Deus, eu não sei falar, Deus, eu sou só uma criança. E é interessante a gente perceber isso, porque vê que esses grandes profetas eram gente como a gente. Moisés, ele faz o mesmo indagamento, ele também não sabia falar, ele era gago. Mas eu entendo que esse toque da parte de Deus é um sinal também de consagração, assim como ele já tinha falado, eu consagrei.
Eu entendo que esse toque é também um sinal de consagração, mas para mim vai muito além disso. Porque quando Deus toca Jeremias, quando Deus toca Moisés, quando Deus toca a boca dos seus profetas, quando Deus toca a boca de Isaías, lá em Isaías 6, eu entendo que Deus está passando uma mensagem para nós. Porque a mensagem que eu entendo é: Jeremias, não é sobre o que você fala, meu amigo, é sobre o que eu falo. E não tem mais a ver, a partir do momento que Deus nos toca, não tem mais a ver com aquilo que nós podemos fazer, com aquilo que nós podemos falar, tem a ver com o que Ele faz, o que Ele fala. O convite aos discípulos sempre passa por essa mesma questão. Jesus chama eles e fala: venham aqui, que eu os tornarei em pescadores de homens. Jesus não fala: venham me seguir, que vocês se tornarão. Ele fala: venham que eu os tornarei, porque sempre a ação é da parte de Deus, nunca é da minha parte, da sua. A gente não tem condição. E quando Deus nos toca, é uma confirmação dessa separação que Ele faz para aqueles que o chamam. A partir do momento em que eu e você aceitamos esse chamado e Deus nos toca, agora nós somos responsáveis por esse compromisso também. Eu falei um pouco sobre isso no Retiro do Livres, e Deus tem falado muito no meu coração nos últimos meses a respeito da nossa responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade e nós amadurecemos a partir do momento em que assumimos as responsabilidades no compromisso que fizemos com Deus. Veja bem, a obediência, ela é um sinal de maturidade, porque sabe qual é a resposta que Deus dá para Jeremias, quando ele fala que é só uma criança? A resposta que Deus dá quando ele fala que ele é só uma criança, ele fala assim, não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar, você irá, e tudo que eu lhe ordenar, você falará. Combate a infantilidade dentro das igrejas, o combate da infantilidade nos nossos ciclos, ele se passa por obediência. E obediência é gerada na responsabilidade. Quer que as pessoas parem de te olhar como uma criança? Comece a ser obediente e assuma as responsabilidades que Deus tem dado para você. E isso é uma boa notícia, mas não para alguns. É interessante porque em 2 Pedro 1:21 a Bíblia nos diz: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Deus formou, Deus conhece, Deus separou, Deus chamou e Deus tocou. Mas agora não é mais sobre nós, é sobre Ele. Como eu falei lá no começo. Profecia nenhuma é dada por parte de homens. Profecia é dada por parte de Deus. E sabe, quando a gente fica tentando ser igual a todo mundo, quando a gente fica tentando viver aquilo que todo mundo vive, e não aquilo que Deus tem nos tocado, nos chamado, a gente acaba se curvando a outros deuses. É inevitável, é inevitável. Toda vez que você não entende que você foi formado, conhecido, chamado, consagrado e tocado por Deus, você vai viver uma vida tentando viver a vida que todo mundo tem. E isso é se curvar a outros deuses. E isso é a exata mensagem que Jeremias veio combater na época dele. Lembra dos 3 amigos de Daniel? Mesmo com uma condenação sobre eles não estavam tentando ser os aparecidos da galera. Vamos para o fogo, não. Quem quer morrer queimado, vivo? Alguém aqui quer? Eles não estavam querendo aparecer. Mas eles entendiam que foram chamados, tocados, formados, conhecidos, escolhidos por Deus. E agora eles precisavam viver algo diferente, mesmo que aquilo significasse a morte deles. E foi por isso que eles não se curvaram. Eles não tentaram fazer o que todo mundo estava fazendo, todo mundo estava se curvando. Todo mundo estava fazendo o que o rei mandou, e eles estavam falando: não, a gente vai fazer o que Deus mandou. Porque lembra? Obediência, maturidade, toque de Deus. Quem estava aqui quando Andréa Vargas veio em agosto, no comecinho de agosto? Na sexta-feira.
ela falou algo muito interessante. Ela esteve aqui recentemente e ela falou a respeito de identidade. Ela disse que identidade, ela nunca é construída a partir de quem eu sou. A identidade, ela é sempre construída a partir do reflexo de quem Deus é e do que Ele fez em nós. Quem nós somos, aquilo que sai da boca dEle. Por isso que essa história, ela não é sobre Jeremias, porque o livro é de Jeremias, mas é Deus falando tudo. Jeremias, só um pouquinho, tem uma mensagem para você importante. Fui eu que te fiz, eu te conheço, eu te consagrei, eu te chamei e eu te toquei. Sou eu, sou eu, sou eu. A verdade é que nós, a humanidade, ela está sempre em crise com sua identidade, sempre. Porque enquanto nós não olhamos para Deus, a crise permanece. Porque a nossa identidade, ela é revelada em quem Deus é, e não nós somos reflexos. Não existe poder em nós, não existe a busca que a gente tanto tenta da autenticidade, de ser autêntico, de ser quem eu sou, esse sou eu, ponto final. Não existe isso. O único autêntico que existe, a André, ela falou muito sobre isso, o único autêntico que existe é Jesus. Mas eu entendo que todos nós passamos por uma certa crise. Eu me coloco nesse lugar de crise, de entender quem eu sou, de entender quem é esse Deus que me formou, que tem algo para mim, de entender qual que é o meu propósito no meio disso tudo, o que eu estou fazendo aqui. E a pergunta que eu sempre me faço é, existe resposta para isso? E o que a gente pode perceber nesse conflito todo de chamado, de identidade, eu sou só uma criança, eu não sei falar, que confusão é essa? Deus, eu sou um menino aqui. Provavelmente Jeremias, ele morava com os pais, ainda vivia sob a responsabilidade dos pais. Que é isso? Que história é essa de Deus vir me chamar? Eu sou uma criança. Mas a verdade é que o que a gente pode perceber é que Deus, ele sempre está no negócio. Deus sempre está nesse negócio, tem tudo a ver com Ele. Como eu falei, eu falo de novo, foi Ele que formou, foi Ele que constituiu, foi Ele que consagrou, foi Ele que chamou, foi Ele que tocou. Jeremias não teve esforço e mérito nenhum nisso. Foi tudo Deus que fez. E é legal porque Deus é a segurança de Jeremias para viver todas essas coisas. E eu fico pensando, né, tá lá os 4 discípulos de Jesus, voltando lá para Marcos 1. Eles provavelmente já tinham ouvido falar de Jesus, talvez até já conheciam Jesus. Mas nessa tarde específica, nem sei se era tarde, estou supondo aqui. Ou não estou lembrando do texto completo. Mas, nessa tarde, eles estão lá, uma quarta-feira, dia que ninguém gosta, só se tem jogo do Flamengo. E olhe lá, né, porque ontem perdeu, mas tá lá uma quarta-feira de pescaria, vida normal, estou atrás do meu sonho, e chega esse cara, o que ele pensa que é para eu falar para eu abandonar tudo que eu tenho? Quem que Jesus pensa que é para falar, para me chamar e abandonar tudo que eu tenho? Quem Deus pensa que é para eu chegar nessa criancinha Jeremias e falar assim, cara, deixa eu até voltar aqui, olha o que Deus fala para Jeremias. Eu constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancar, derrubar, destruir, arruinar, edificar e plantar. Quem Deus pensa que é para falar para um menininho que ele vai destruir coisa? Para falar que ele veio para edificar coisa? Quem Deus pensa que é? Quem Deus pensa que é para falar quem eu sou? Quem Deus pensa que é para falar qual que é o propósito da minha vida? Quem que é esse cara? Mas é legal porque esse Deus, o Criador de todas as coisas, Ele foi o único capaz de morrer por você, morrer por Jeremias, morrer por Pedro, André, Tiago, João. Quem eu penso que eu sou? Está lá em João 1. João 1 fala, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é a verdadeira luz que ilumina toda a humanidade. Vocês querem saber quem eu sou? Eu sou tudo isso aqui. Sou eu que faço, sou eu que chamo, sou eu que consagro, sou eu que escolho, sou eu que decido, sou eu que dou sentido. Mas, acima de tudo isso, sou eu que dou minha vida por vocês. Isso nenhum outro é capaz de fazer.
Seu pai e sua mãe podem falar a respeito dos planos que eles têm para a sua vida, e é uma bênção isso. Ouçam seus pais. Ouçam com atenção o que eles têm para dizer. Seu pastor, eu posso falar aqui o que eu penso a respeito do seu propósito, do seu chamado, daquilo que Deus tem para você, mas só Deus é capaz de dar a vida por alguém que nem merecia. E é por isso que Ele tem tanta autoridade para chegar em alguém e falar assim, olha, vem me seguir que eu vou transformar em você. É por isso que Ele tem coragem de chegar aqui e falar, olha, eu sei quem você é, eu sei de onde você veio, eu estou te separando para você viver uma vida com propósito, uma vida com razão, e eu estou tocando você essa noite, para que tudo isso faça sentido, para você assumir responsabilidades na sua vida e viver uma vida que vale a pena. Só Ele pode fazer isso. Só Deus pode fazer esse convite. E para finalizar, eu quero falar sobre 4 esperanças que essa mensagem nos dá. Porque eu sei que os 2, 3 primeiros pontos é muito tranquilo, né? Saber que a gente é formado por Deus, que Deus nos ama, saber que Deus nos conhece, isso é muito bom, mas essa parte a tal de santidade, a tal assumir responsabilidade, aceitar um chamado de Deus para mim, isso aí já fica um pouquinho mais complicado, mas a gente tem 4 esperanças nesse texto, que eu acho importante a gente falar. A primeira delas é segurança. Segurança em fazer aquilo que nós somos chamados para ser. No versículo 8, Deus dá essa segurança para Jeremias. Ele fala, não temas, eu sou contigo. Faça o que eu estou te mandando, faz o que eu estou falando para você fazer, porque do resto eu cuido. E no final desse capítulo 1, Deus reforça isso com Jeremias. Ele fala, Jeremias, prepare-se e vai dizer tudo que eu te ordenei. Não se assuste. Mas para baixo ele vai falar, quanto a mim, eis que hoje ponho você por cidade fortificada, coluna de ferro, muralha de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra as suas autoridades, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para livrá-lo. Eu estou com você. Quando Deus fala tudo isso para Jeremias, Ele deixa bem claro, você não vai fazer nada disso sozinho. Eu vou estar com você. Você pensa que não tem força para enfrentar esse desafio, fica tranquilo, porque eu vou estar com você. Fica tranquilo, porque sou eu que estou te chamando, sou eu que estou te tocando, e eu te dou segurança para você fazer aquilo que você tem que fazer, vai e me obedece. E é muito bom a gente poder assumir responsabilidades, sabendo que a gente tem segurança para fazer isso. Sabendo que Deus está conosco, Deus nos livra, Deus nos protege. Isso é muito bom. A segunda esperança é que existe uma promessa de conhecer. Em 1 Coríntios 13:12 diz assim, agora nós vemos como num espelho de forma obscura, depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é incompleto, mas depois eu conhecerei como também sou conhecido. Olha que interessante. Eu falei para vocês, Deus conhece você. Deus conhece você. Você é conhecido de Deus. E talvez agora você não está entendendo muito. Talvez agora, eu não estou entendendo muito. As coisas estão meio obscuras. Agora eu estou vendo meio que um espelho de forma obscura. Mas Paulo vai dizer aqui em 1 Coríntios 13 que uma hora a gente vai ver as coisas com clareza. Uma hora a gente vai ver face a face. Uma hora a gente vai conhecer como também somos conhecidos. Isso é uma promessa tão reconfortante. E sabe, às vezes você não entende tudo que você está passando. Todas as lutas que você está enfrentando, as dificuldades que você tem. Como eu falei, Jeremias, cara, ele escreveu um livro inteiro só de lamentações a respeito de tudo aquilo que ele tinha visto e ouvido. De toda essa decadência moral, de toda essa decadência do povo. Ele se envolveu pessoalmente. Ele se envolveu nessa história. E eu sei que muitas vezes a gente fica sentido com as coisas que estamos vivendo. Às vezes as coisas, na verdade, elas param de fazer sentido para alguns. A gente só consegue chorar, ficar triste, sem entender qual é a razão da gente viver. Qual é a razão da gente estar aqui. Mas existe
uma palavra tão reconfortante da parte de Deus. Ele fala, Jeremias, cara, eu te conheço. Felipe, eu te conheço. Vinícius, eu te conheço. Ele nos conhece. Ele sabe as suas lutas. E talvez as coisas não façam sentido agora, mas existe uma promessa de que nós conheceremos, como também somos conhecidos. Amém? Essa foi a segunda esperança. A terceira é uma esperança de quem nós realmente somos. 1 Pedro 2, versículo 9, diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa esperança de quem nós somos é porque nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. Nós encontraremos essa esperança de entender quem nós somos quando vivemos uma vida para proclamar as virtudes dele e somente dele. É isso que Pedro está dizendo para os irmãos nessa carta. Existe um senso de propósito a partir do entendimento da nossa identidade. Sabe, Jesus ele chega para os discípulos, lá em Marcos 1 de novo, ele fala, venham me seguir que eu irei transformar a vida de vocês. Vocês nunca mais vão viver uma vida normal. Vocês nunca mais vão viver aquilo que vocês vivem hoje. Talvez vocês usem o que vocês aprenderam hoje. Em algum momento, eles tiveram que pescar de novo. Ninguém desprezou a pesca. Em algum momento, eles tiveram que pegar um peixe para comer. Em algum momento, aquilo que você está aprendendo a fazer hoje, talvez Deus use lá na frente. Mas agora é totalmente diferente, porque você tem um senso de propósito novo. Porque Ele chamou e falou, olha, o convite que eu tenho é para transformar vocês e dar uma identidade totalmente nova. Pedro, André, Tiago, João, depois mais um monte, fala, olha, me sigam, que eu vou transformar vocês. Vocês não vão ser mais simples pescadores. Eu vou transformar vocês em representantes de Deus aqui na terra. E sabe, é muito legal porque a transformação, ela parte do seguir a Cristo. E eu entendo que Jesus está falando para eles e para nós essa noite. Olhem para mim e vocês nunca mais ficarão sem saber quem vocês são. Vocês têm dúvidas se essa profissão é boa? Você tem dúvida se esse negócio vai dar certo? Você tem dúvida se essa faculdade que você está querendo é a que eu quero? Deixa eu te falar uma coisa, olha para mim. E você nunca mais vai ter dúvida de quem você é. Não é sobre o que você vai fazer, é sobre quem você é. Jesus falou para aquela mulher, beba de mim, que você nunca mais vai ter sede. Essa água da identidade que a gente tanto procura beber e ser saciado, ela é saciada em quem Cristo é. Porque Ele fala, olha para mim, que vocês nunca mais vão ter dúvida de quem vocês são. Por último, existe a esperança de um toque. Um toque divino, um toque de Deus em nós. Jeremias, ele vai falar mais para frente no seu livro. Jeremias 17, 9 diz assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem pode entendê-lo? Esse não é uma descrição do nosso coração? Desesperadamente corrupto. Por mais que a gente critique os nossos políticos, a nossa sociedade, cara, é tão fácil a gente desrespeitar a regra do estacionamento do mercado. Nosso coração é corrupto, é tão fácil a gente enganar alguém, a gente mentir, é só para não ofender. Nosso coração é corrupto. Quem pode entender o coração de um homem, o coração de uma mulher? Jeremias fala que mais do que qualquer outra coisa, o nosso coração, ele engana. E é por isso que eu falei, se você ficar procurando a sua identidade em quem você é, você vai se enganar. Mas aí mais para frente, isso foi no capítulo 17, mais para frente no capítulo 31,
ele fala assim, a respeito de Deus, Deus falando. Porque esta é a aliança que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no seu coração as escreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. E esse toque é para nós nos lembrarmos que a gente não precisa depender de nós mesmos. Nós não precisamos confiar nesse coração enganoso e corrupto. Você não precisa confiar no seu coração. Porque haverá o dia que essa aliança de Deus com o povo dele é que ele inscreverá a lei dele no nosso coração. Ele vai escrever no seu coração, é isso aqui que eu penso a respeito de você. É isso aqui que eu penso a respeito daquilo que você está fazendo. Esse é o chamado, esse é o propósito que eu tenho para a sua vida. O próprio Deus vai se encarregar de escrever no seu coração, fica tranquilo. E Ele vai fazer isso, porque um dia Ele se entregou por nós. E assim como esse texto de Jeremias fala, eu quero ser o seu Deus. Eu quero que você seja o meu povo. Amém? Bom, passei um pouquinho. O Mateus disse que eu podia passar do tempo. Bom, Moisés, Jeremias, Pedro, André, Tiago, João, Paulo, quantos mais? Quantos mais homens, mulheres de Deus, representantes dele aqui na terra, que tiveram problemas com a sua identidade, tiveram problemas com o seu senso de propósito, mas que todas essas dúvidas foram respondidas com um aceite ao chamado de Deus. E a minha pergunta para você, eu não vou fazer um apelo hoje, e eu não vou te chamar para vir aqui na frente, talvez devesse, mas eu quero que você saia daqui essa noite se perguntando qual é a resposta que eu vou dar para esse Deus que me formou, que me conhece, que quer me consagrar, que está me chamando e que quer me tocar nesses dias. Porque eu creio de todo o meu coração que Deus quer tocar a sua vida. Se já não tocou. Deus, Ele quer pegar essa criancinha que existe em você, com todo respeito. Deus quer pegar essa criancinha que existe em você e fazer de você alguém que é chamado para destruir, para arrebentar, mas também para edificar e para plantar. Alguém para ser um representante de Deus aqui na terra. E eu espero de todo o meu coração que até sábado à noite você dê uma resposta a esse Deus. Que até sábado à noite você encontre também as respostas que você tem procurado em Jesus. E se não até sábado à noite, até domingo, até um dia, mas que isso mude a sua vida em algum momento.